Bom dia, galerinha do Curso Ideia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou Joab Gomes e, dando a nossa continuidade à nossa aula de Física 2 do cursinho Ideia, hoje a gente vai falar de leis de Kirchhoff e, basicamente, a gente já falou de correntes nas aulas passadas, o que é corrente. Já falamos de resistências, né? De associação de resistores, de o que são resistências, equipamentos, como medir. Então, hoje a gente vai falar da lei de Kirchhoff, que nada mais é de uma forma de análise de de circuitos. Pode ser bem complexo também. Então, é isso. Basicamente, a gente tem que observar, antes de eu falar propriamente dito das leis de Kirchhoff, dois conceitos muito importantes, que é o conceito de malha e o conceito de nó. O circuito, ele pode ter uma malha quando ele só tem um caminho para a corrente percorrer assim. Ele pode ter duas malhas nesse exemplo aqui, ó. Ele pode ter muito mais do que duas malhas. Então, basicamente isso, a quantidade de malhas é a quantidade de percursos que existem aqui. E o que é o nó? O nó vai ser justamente esses pontos em que a corrente pode se dividir na que pode se dividir aqui no meu circuitozinho, né? Então a gente tem aqui o nó B representado aqui e a gente tem aqui o nó E também representado aqui nessa figura. Bem, agora vamos dar início realmente às leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff vai tratar sobre a soma das correntes. E o que vai dizer? Vai falar que existe uma conservação da corrente elétrica, ou seja, em cada nó, né? Ou seja, quer dizer, as correntes que chegam num determinado ponto tem que ser equivalente à soma das correntes que saem. Ou seja, elas não se criam do nada, né? Então, quer dizer basicamente que se essas correntes aqui que estão saindo aqui são I1 e 2, quer dizer que e teve uma corrente I1 que gerou ela, então I1 vai ser igual à soma delas duas aqui, ó. Então, no sistema um pouquinho maior, né? Aqui a gente tem 6 correntes, ó. Essas correntes que estão chegando no nó, a soma delas vai ser igual à soma das correntes que estão saindo do nó. Então, basicamente vai ser isso que a primeira lei de Kirchhoff vai falar. Tá aqui a mesma coisa dessa questão aqui, né? A corrente 1 se divide em 2 e 3. Então, vamos lá. Na primeira lei a gente falou que da soma das correntes, né? Da conservação das correntes. Na segunda lei, a gente vai falar da lei das malhas, ou seja, uma análise mais as tensões da meus circuitos que eu estou analisando, né? E a gente vai dizer, na segunda lei de Kirchhoff, a gente vai poder usar ela para somar ou subtrair, né, as somas e as quedas de tensões até fechar um determinado caminho que a gente vai fazer no circuito. Se a gente saiu num ponto e chegou no mesmo ponto, percorrendo os elementos do circuito, quer dizer, e somando as elevações e as quedas de tensão, quer dizer que a soma de todas as tensões vai ser nula. Então, essa é a lei das malhas, ou a segunda lei de Kirchhoff. E basicamente é assim. Se você encontra um resistorzinho, você vai andar junto com a sua corrente, sempre. Então,
Se a corrente está andando nesse sentido aqui, ó, você vai começar daqui, ó, e vai partir. Aqui, quando a corrente encontra um resistor, é como se ela visse uma polaridade positiva e outra negativa aqui, ó. Então, sempre você coloca o sinal para você somar aqui ou subtrair, para você identificar que é uma elevação, uma queda de tensão. Basicamente, você vai colocar o sinal que você está vendo aqui logo no início. Então, é mais V1, ó, porque com o resistor é como se ele encontrasse um mais aqui, com a corrente vindo, né? Se eu estivesse andando no sentido contrário à corrente, eu encontraria um menos. Então, eu subtrairia, mas a minha corrente estaria também negativa, né? Então, a mesma coisa também. Mas é melhor andar no sentido da corrente. Você coloca sempre o mais aqui, ó. Aí aqui, ó, você coloca o mais também, mais V2, porque a corrente está andando aqui, ó, vai encontrar o mais. E aqui você coloca mais V4 também, ó. E aqui você coloca mais V5, mais o potencial causado pelo resistor 5. Aqui, quando você encontrar essa tensão, essa fonte de tensão, é a mesma coisa. Você tem que olhar a polaridade. Mas, ó, note que você está encontrando um menos. Então aqui você não vai somar, você vai subtrair. Então o que vai acontecer? Você subtraiu a tensão da fonte. Então você encontrou esse sistemazinho, ó, e cheguei no mesmo ponto. Se eu cheguei no mesmo ponto vendo a soma das quedas de tensões, então o resultado tem que ser zero, pela segunda lei de Kirchhoff. E é justamente o que vai acontecer, ó. Então, basicamente é isso que a gente tem aqui nessa equaçãozinha. E notem que a tensão causada pelo resistor, ela pode ser representada dessa forma, por R vezes I, porque é a primeira lei de Ohm, né? E a gente já viu isso nas aulas passadas. Então, pegando um outro exemplozinho, ó, se a gente for andar nesse circuitozinho de fora, aqui a gente tem duas malhas, né, basicamente. Se a gente for andar nesse circuitozinho de fora, a gente tem A, B, C, D e E. Nesse circuitozinho de fora. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar desse ponto A aqui, ó, e andar, a gente vai somar essa tensão aqui, V1, soma o V2, subtrai, ó, o VS2, porque encontrou um menos um aqui. Aí aqui você soma também, porque você encontrou um mais. E que você subtrai. Então, basicamente, é isso que você vai ter, ó. Essa equaçãozinha aqui e vai igualar a zero, porque eu saí do mesmo ponto, cheguei no mesmo ponto. Então, é basicamente isso, não tem muita surpresa. Agora vamos para um exemplo, né? Esse exemplo foi pego de um professor da internet, do material do professor da internet, um professor da Unesp, se não me engano. Então, basicamente, o que ele quer é achar as correntes nesses circuitos aqui. Então, basicamente, para a gente fazer isso, a gente tem que primeiro identificar que aqui tem dois nós, ó, um nó A e um nó B, e ele identificou os nós. Identificou as malhas também. Existem duas malhas, basicamente, nesse circuito. Eu posso dividir assim, né? Essa malha 1 e essa malha 2. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele define um sentido de corrente que não precisa ser real, mas ele define um sentido dessas correntes assim, nesse sentido, da forma que ele desenhou. Poderia ter pego outros sentidos de corrente, né? Mas ele decidiu fazer assim. E vocês vão ver que usando o método de Kirchhoff, você não vai importar você pegar a corrente de uma forma ou de outra, porque no final do método, se essa corrente for negativa, quer dizer que você errou o sentido da corrente que você estipulou no início, ou seja, vai ser no sentido contrário a que você estava pensando que era. Então, basicamente, é só você alterar lá no final e você vai chegar no mesmo resultado. Então,
é isso, definiu essa corrente I1 aqui e essa corrente I2 aqui, ó, que é a corrente da malha 1 e a corrente da malha 2, respectivamente. Então, o que vai acontecer? Analisando apenas a malha 1, que é essa malha aqui da esquerda, o que a gente vai pegar? Vai pegar a partir desse ponto aqui, ó, por exemplo. Poderia ser qualquer outro ponto, né? Mas eu vou partir desse ponto aqui, ó. E seguir no sentido da corrente, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar as tensões dos resistores, né? Então, V15. Aqui, nessa fonte, eu encontro uma polaridade negativa, né? Então, subtrai a tensão causada pela fonte e assim sucessivamente. Subtrai a tensão causada por essa fonte também, porque eu vou encontrar um valor negativo. E aqui também. Notem que nesse ramo AB, o que vai acontecer é que eu estou definindo uma corrente que passa aqui em 1, né? Mas aqui nessa outra malha eu estou definindo uma corrente também que passa em 2. E nesse ramo AB, vou passar tanto a corrente I1 e I2, né? Que eu imaginei que vão passar, né? Então, o que no final a gente vai ter? A gente vai ter que considerar uma resultante dessas correntes, ó, no ramo AB. Então, tem essa corrente I1 aqui, dizendo que a corrente que está passando para em A e B é no sentido de A para B. O I2 está dizendo que é o contrário. Então, o que vai acontecer? Você subtrai. Então, subtrai esse valor de corrente, ó. E aqui você está dizendo, basicamente, que a corrente que está vencendo, né, é a corrente I1. Então, é I1 menos I2. Quer dizer que passaria, a I1 acertaria esse sentido, né, dessa malha aqui. Então, basicamente vai ser isso. E esse aqui para analisar malha 1, né? Note que aqui a gente tem uma equação, mas a gente tem duas incógnitas, duas correntes como incógnitas. Para achar o valor das correntes, de fato, a gente precisa de outra equação. E essa outra equação vai vir justamente com a análise da malha 2. A gente vai fazer a mesma coisa, ó, somar somar as tensões, né? Então, basicamente, se eu partir do ponto B, ó, eu vou encontrar uma polaridade positiva aqui, ó, lembrando que é o pauzinho maior, né, dessa fontezinha é positivo e o pauzinho menor é negativo. Então, eu vou somar aqui, ó, eu vou somar essa fonte de tensão, somar as resistências, né, que estão nesse sentido da corrente, a tensão, né. Aí eu tenho também que somar a tensão dessa fontezinha aqui, ó, porque eu encontro, quando eu venho com I2, eu encontro polaridade positiva. Mas esse 120 aqui, essa fonte 120, eu vou subtrair, porque eu encontro uma polaridade negativa andando no sentido da corrente. Então, basicamente, vai ser isso aqui. Sem muitas surpresas, a gente tem duas equações agora e duas incógnitas, que são as correntes. Então, se a gente for resolver esse sistemazinho, ó, deixar um pouquinho mais agitadinho, né? A gente ainda poderia reduzir mais, ó. Vocês estão vendo, né? Então, se a gente for resolver, a gente vai encontrar esses valores de corrente aqui. E eles vão ser positivos, quer dizer que eu acertei o sentido da corrente. As correntes vão ser nesse sentido mesmo. Muito bem. Agora a gente tem basicamente essa equação, esses dados, né? A corrente 1 que passa aqui é essa, e a corrente 2 que passa aqui é essa daqui. A corrente que passa em AB. Bem, vocês lembram que eu falei que ia que passar a resultante dessa briga aqui entre as duas correntes? Pois é. Mas a gente também pode pensar, a gente pode justamente pensar nessa forma, né? Que na verdade vai ser a mesma forma de pensar, mas a gente também pode pensar mais claramente ainda
na primeira lei de Kirchhoff, ó, porque justamente o que isso tudo se resume na primeira lei de Kirchhoff, que a soma das correntes que saem é igual à corrente que chega, né? Então a corrente que está passando no ramo AB é justamente esse valor aqui, ó, porque somado com esse vai dar esse valor aqui inicial. E é justamente isso que ele faz. Bem, agora a gente tem um exemplo 2, justamente para mostrar, Job, está muito complicado. Todo o sistema eu vou ter que resolver assim? Não. E não é importante você usar o método de Kirchhoff como só um método e ter também a mente aberta para ver as outras coisas que já foram ensinadas, inclusive, né? Esse sistema aqui a gente tem duas malhas, mas para achar as correntes, você não vai precisar usar a lei de Kirchhoff. Para pensar em caminhos, nesses caminhos aqui. Você simplesmente pode usar a associação de resistores de modo a reduzir esse circuito aqui a só um sistema só com a malha, por exemplo, né? E vai ser muito mais fácil de analisar. E aí você vai poder ver essa corrente 1, achar a corrente 1 primeiro, ó. Lembrando que esses dois resistores estão paralelos, eles estão em série com R1. Então você vai achar esse 1 e depois vai ver como essas correntes se dividiram aqui nesses dois ramos. E vai ser basicamente isso. Basta você reduzir. E então, basicamente foi isso, né? Eu falei basicamente muito disso. Essa foi a aula sobre leis de Kirchhoff e bons estudos a todos. Obrigado pela atenção.